Olá! Na aula de hoje começaremos a aprofundar o tema liberdade. Em nossa última aula, apresentamos o tema liberdade como sendo a possibilidade humana de escolher. Na aula de hoje, iniciaremos as nossas reflexões a partir da seguinte pergunta: podemos ser livres? Neste momento, eu gostaria que você fizesse esta pergunta a si próprio. Você se considera, de fato, uma pessoa livre? Ao longo da história das civilizações, inúmeras, incontáveis foram as pessoas que buscaram pensar sobre o tema liberdade. O tema liberdade, ele inspirou obras, ele inspirou movimentos, ele foi motivo de guerras, motivo de lutas, por conta da sua extrema relevância para o ser humano. E se nós tomarmos como ponto de partida a civilização ocidental, a liberdade é um tema que já estava presente na mitologia grega. Se nós lembrarmos um pouco sobre o tema mitologia, os mitos, eles são explicações da realidade baseadas em seres sobrenaturais, onde os deuses dão sentido a todas as coisas que existem, dão sentido a tudo que acontece. E se nós pensarmos o tema liberdade no contexto da mitologia, nós vamos perceber que o homem não é livre, porque tudo que acontece na vida do ser humano, seja bom ou ruim, é a vontade de um Deus. Quando algo bom acontece, é porque um Deus está favorecendo a pessoa. Se algo ruim acontece, é porque um Deus está castigando aquela pessoa. E na antiguidade era extremamente comum, na mitologia, que fossem realizados sacrifícios para agradar aos deuses, para que os deuses concedessem aos indivíduos as suas bênçãos. E vejam, na antiguidade, um tema muito caro, muito importante, é o chamado destino. Pois tudo que acontecia na vida dos indivíduos estava predestinado a acontecer. Mas o tema destino, ele não está presente apenas na antiguidade. Se nós pegarmos e analisarmos um pouco melhor a nossa vida contemporânea, nós perceberemos o resquício desse tema mitológico nos dias de hoje. Quem aqui já olhou um horóscopo? Quem aqui já se preocupou com o seu signo? Quem aqui já procurou saber o que o seu horóscopo reservava para você em um belo dia? Não vamos nem discutir se é verdade ou mentira, mas quem aqui já procurou o seu signo? Quem aqui já tentou adivinhar o que vai acontecer ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano? Quem aqui já tentou antecipar o que vai acontecer? Quem aqui já buscou saber o que o futuro nos reserva? E olhem só, eu estou falando de horóscopo, mas nós também podemos utilizar outros exemplos que permeiam a nossa cultura e demonstram o quanto o tema do destino ele está presente no nosso cotidiano. Nós tivemos inúmeros exemplos de adivinhos, de cartomantes, exemplos comerciais que inclusive eram transmitidos na TV aberta, onde, se você ligasse, alguém do outro lado da linha iria adivinhar o seu destino. Nós recorremos a búzios, a tarô. E se vocês lembrarem, por exemplo, de Harry Potter, nós tínhamos uma personagem que lia o futuro dos demais personagens do livro, em especial de Harry Potter, em uma borra de café. Então vejam, nós temos uma forte tendência que remonta à mitologia grega para dizer que o ser humano não é livre, porque tudo já está destinado a acontecer. Um pouco depois dos escritos míticos de Homero e Hesíodo, surgiram
as tragédias. Surgiram os escritos trágicos, que eram apresentados nos anfiteatros da Grécia Antiga. E uma tragédia, ela chama a atenção por demonstrar a maneira como o ser humano lutava contra o destino. Ou seja, nós já temos na tragédia um questionamento sobre o fato do ser humano estar ou não destinado a algo. Uma tragédia de Sófocles chamada Édipo Rei. O pai de Édipo, Laio, o rei de Tebas, consulta o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos afirma a Laio: você será morto pelo seu filho, e ele irá ocupar o seu lugar. Laio, ao ficar sabendo do oráculo, decide mandar matar o seu filho recém-nascido, Édipo. Só que ele não tem coragem de fazê-lo. E acaba dando a missão a um dos servos do palácio. O servo, por sua vez, ficou com pena, teve piedade e não conseguiu matar a criança. Mas ele deixou a criança pendurada em uma árvore para que ela morresse de causas naturais. Acontece que ele deixa a criança, vai embora e a criança começa a chorar. Neste momento, um pastor de ovelhas que estava nas redondezas ouve o choro da criança, vai ao seu encontro e leva a criança consigo. Ao chegar na sua cidade, ele decide dar Édipo para os reis da cidade. E estes reis acabam criando Édipo como se fosse o seu filho. Édipo, ao chegar à idade adulta, ele decide ir em direção ao oráculo para saber o que iria acontecer na sua vida. E o oráculo afirma a Édipo: você vai matar o seu próprio pai e também irá desposar a sua mãe. Édipo fica transtornado com a possibilidade de matar o pai a quem ele amava e também com a possibilidade de casar com a própria mãe, cometendo 2 crimes na Grécia Antiga: o parricídio e o incesto. E decide não voltar mais para sua casa. Neste mesmo momento, o rei Laio está saindo da cidade de Tebas e está indo em direção ao oráculo, porque a cidade de Tebas estava passando por inúmeras dificuldades. E no meio do caminho, ele se encontra com Édipo. Édipo não sabe quem é Laio e Laio não sabe quem é Édipo. E neste momento eles se desentendem e Édipo acaba matando Laio, cumprindo-se assim a primeira parte da profecia. O destino começa a se cumprir. Ele mata o seu próprio pai. O pai é morto pelo seu próprio filho. E ele continua a sua viagem sem saber que já tinha matado seu pai. E chega à cidade de Tebas. Na cidade de Tebas já tinha chegado a notícia da morte do rei Laio. E eles decidem colocar como prêmio o trono da cidade para aquele que auxiliasse a cidade a resolver os seus problemas. Édipo resolve os problemas da cidade de Tebas e é coroado rei. Acontece que a cidade de Tebas já tinha uma rainha, a viúva Jocasta. E Édipo acaba, sem saber, se casando com a sua própria mãe. O que podemos tirar desta tragédia? Que o homem grego começa a questionar o destino, mas independente do que ele faça, independente da escolha que ele toma, venha a tomar, ele se aproxima cada vez mais do cumprimento de seu destino. E Édipo acaba, mesmo sem saber, matando o seu pai e se casando com a sua própria mãe. Este é mais um exemplo ao longo da história da civilização ocidental, onde o ser humano ele se depara com o tema da liberdade e resta comprovado que ele não é livre. Agora, a partir do século XIX, com o desenvolvimento do conhecimento científico, nós chegamos ao desenvolvimento da ideia do determinismo. De acordo com o determinismo, não existe liberdade. Ou seja, no contexto da ciência, não existe
não há espaço para a liberdade humana. A ciência do século XIX, que é uma ciência naturalista, não considera a possibilidade humana de liberdade, porque tudo o que acontece possui uma causa. E vejam, um senhor chamado Hippolyte Taine, que viveu entre 1828 e 1893, ele afirma que a raça, a cultura e a história determinam as escolhas humanas. Desta forma, a liberdade humana não seria nada mais do que uma ilusão. Façamos algumas perguntas, façamos alguns questionamentos para tentar entender a reflexão determinista sobre a liberdade humana. Perspectiva de raça. Escolhemos nascer? Escolhemos o nosso tom de pele? Escolhemos o nosso tipo de cabelo, a nossa cor dos olhos? Escolhemos a probabilidade de desenvolvermos algumas doenças hereditárias? Tivemos essas possibilidades de escolhas? E se nós tomarmos como referência a cultura, a sociedade na qual nós estamos inseridos, será que nós de fato escolhemos, ou é a cultura na qual nós estamos inseridos que acaba determinando as nossas escolhas? Por exemplo, a maioria da sociedade brasileira é cristã. Os portugueses chegaram aqui em 1500 e trouxeram consigo o cristianismo. E se nós tivéssemos sido colonizados por muçulmanos e nunca tivéssemos entrado em contato com o cristianismo, poderíamos dizer que o nosso país hoje estaria repleto de tantos cristãos? Ou se nós pegarmos a cultura aliada ao momento histórico no qual estamos inseridos, estamos vivendo o auge da sociedade capitalista. E o nosso consumo? E as nossas compras? Será que as nossas escolhas são de fato livres? Ou nós somos influenciados pela propaganda? Ou nós somos influenciados pelo desejo de consumir que a propaganda provoca em nós? Será que compramos determinada roupa porque queremos ou porque somos influenciados? Será que queremos sempre o melhor celular porque é a nossa escolha ou porque nós estamos sendo influenciados pela propaganda? Esta é uma pergunta que eu faço para vocês, assim como todas as demais que foram apresentadas. Somos livres? Podemos ser livres? E neste momento encerramos a primeira parte da nossa aula sobre o tema liberdade.